Tarde a todos. Meu nome é Rodrigo, trabalho na Unieb desde esse ano. Eu estou acompanhando as escolas de ensino médio, né? A gente está nessa transição para o novo ensino médio. Eu também trabalho com a Rosângela com os anos finais. E boa tarde a todos e sejam bem-vindos. Tem mais alguém da Unieb? Professor Edson. Opa, estou aqui. Boa tarde a todos. Eu sou CIA, né, do ensino médio e estou também dando um apoio à Carla nos anos finais. Boa tarde a todos. Boa tarde, professor Sérgio. Prazer em revê-lo. Quanto tempo, meu amigo? Entrou aí alguém da Vendinha, né? Que bom. Alguém mais da Josélio da Vendinha entrou. Acho que a Ju também está aí. Vou me apresentar rapidinho. Sou a Juliane, sou coordenadora intermediária de apoio da educação infantil e dos anos iniciais. Hoje eu estou aqui acompanhando porque não pude estar presente nas outras reuniões, né, nas outras formações. Uma boa tarde a todos. Alguém mais da Unieb? Se não tiver mais ninguém da Unieb, as escolas podem estar se apresentando, tá? Boa tarde a todos. Meu nome é Cíntia, eu sou a supervisora pedagógica do Médio 2 de Braslândia. Médio 2, presente, ok. Isso, quer dizer. Boa tarde. Sou o professor Cássius, professor de matemática, ciências. Estou coordenador do SED 4 nas minhas 40 horas. Próximo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Eu sou Donizete. Sou professor de língua portuguesa. Estou na coordenação esse ano do Centro de Ensino Médio 2, juntamente com a Cíntia aqui. Ó. Cadê o professor Ciro? Já tem tempo que eu não te vejo, professor. Tudo beleza mesmo? Beleza, cara. Bom te ver, hein? Bom te ver mesmo. Pois é. Hora a gente se vê por aí. É verdade. Eu conheço pouco dos outros professores que estão aqui. Rosângela mesmo eu não conheço ainda, não tive o prazer. O professor Sérgio também não. Mas a gente vai acabar se encontrando por aí, tá certo, pessoal? Obrigado, viu? Estamos aí na luta. Ok. Bem-vindo, professor. Obrigado. Próximo. Bom, para quem não me conhece, né, eu já conversei um pouquinho, eu sou o Sérgio, eu sou o coordenador dos anos finais do CEF INCRA 7. Alguns colegas a gente já se relaciona, né, já acompanha essa jornada há alguns anos, né, já se conhece há alguns anos, outros a gente está se conhecendo agora. É um prazer estar aqui com vocês. Próximo. Boa tarde. Meu nome é Ana Paula. Eu estou coordenadora no SED Vendinha nos anos iniciais. Meu colega Josélio está com problema na internet. Então, eu fico na coordenação dos anos iniciais e Josélio dos anos finais do SED Vendinha. Boa tarde. Próximo. Boa tarde a todos. Vamos por ordem? O que foi? Posso falar? Pode, Thalita, à vontade. Eu sou a Thalita, estou na supervisão pedagógica do CEF1. Ok, Thalita. Olá, pessoal. Sou a Luísa. Estou como diretora do CF2. Oi, Luísa. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Idomar. Sou supervisor pedagógico CF3. Estamos aqui na correria, entregando atividade, viu, Rosângela? Ei, Idomar, não para, né? Se perder algum detalhe, é porque a gente está na correria, tá? SED 4 já falou, SED Vendinha também. ICRA 8 não tem ninguém, né? Irmã Regina. Creio que também não tem, né?
Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Amanda, eu sou coordenadora dos anos iniciais e vou acompanhar aqui a reunião. Você é de É irmã Dona Maria Regina, né, Amanda? Isso. Ok. Gente, Mais boa alguém? tarde. Sim, boa tarde. Meu nome é Minervino, eu estou supervisor da Escola Técnica de Braslândia. Escola técnica, ok. Mais alguém? Boa tarde, sou a professora Silvia, de Artes Visuais, estou aqui na vice-direção do SED 2, nossa supervisora está em outro curso, coordenadora de atestado, então eu vou acompanhar aqui para passar para ela. Estamos aqui, Rosângela, contando livros, ó. Ok, ok, Silvia. Abraço. Bem-vinda. Mais alguém? Os meninos, Jussara, da UIBRA, falaram que lá a conexão é péssima. Eu estive visitando lá e eles falaram que não. Então, os meninos estão aí, mas a câmera lá é difícil lá pegar. Mas, Aí depois a gente bom? encaminha também para eles, né? Ok. Pode começar então, Jussara. Então, essa formação, na verdade, é uma continuidade das formações que a Diaves pede, né? Que começaram desde o ano passado, sobre SAEB, IDEB, matrizes de referência. Uma primeira pergunta que eu gostaria de fazer com vocês, que na verdade eu vou tentar fazer uma roda de conversa. Eu quero mais saber de vocês do que eu apresentar, porque assim, a maior parte dessa apresentação do material para apresentação é uma coisa simples, né? Uma coisa que vai falar mais o que é para ser feito nos 2 dias letivos que a gente tem por aí, do dia 19/6 e do dia 10 de julho. Então, assim, a primeira coisa que eu pergunto para vocês é: o que mede a qualidade da educação? O que vocês acham que mede a qualidade da educação? Bom, já que alguém ainda não se manifestou, eu vou falar um pouquinho. Se estamos iniciando uma roda de conversa, cujo tema são reflexões sobre avaliação institucional, então aí a gente tem que pensar que o foco é a avaliação. E quando a gente fala de avaliação, é lógico que existem vários níveis de avaliação a serem considerados para a gente chegar no que a gente considera como qualidade no processo de educação. Se a reflexão é sobre avaliação institucional, então é importante a gente pensar sobre as questões estruturais e estruturantes dos processos avaliativos. Então, essa pergunta ela se torna fundamental, principalmente para os gestores educacionais. Quando eu falo gestores educacionais, não estou falando gestores escolares, gestores das escolas somente. Estou falando da gestão no sentido mais amplo, né? É claro que isso nos afeta no chão da escola, afeta aos professores, como afeta a nós que estamos na coordenação e na supervisão. Então, essa reflexão serve de amparo para esse processo que está sendo previsto aí. Estão chegando aí um formulário que são questionários, na verdade, né, em que os vários segmentos da comunidade escolar vão se manifestar sobre a avaliação, né? Então, a reflexão que eu faço inicialmente, a partir dessa pergunta de pronto, é isso, né? Se estamos tratando de avaliação institucional, precisamos considerar a conjuntura, precisamos considerar a gestão, precisamos considerar a estrutura e os elementos estruturantes desse processo. Eu coloco isso como um ponto de partida.
Obrigado. A Rosane levantou a mãozinha. Bom dia, boa tarde, perdão a todos. Eu estou no banco resolvendo algumas questões e aí fica um pouquinho difícil até de ligar a câmera e de falar, mas a nossa supervisora está participando aí. E olhando as próprias questões do questionário, né, acho que essa autoavaliação, ela pensa bem, ela foi pensada mesmo para o contexto de pandemia, né, para avaliar o ensino, o momento do ensino, como ele está acontecendo de fato para os alunos, para os pais, para os gestores, para os professores, nesse contexto de pandemia. Então, assim, nós fizemos uma revisão nas questões e eu penso que a secretaria foi muito feliz, né, em cada questão. É claro que algumas coisas nós precisamos colocar de acordo com a realidade da nossa escola, porque, por exemplo, as escolas do campo têm algumas especificidades que são muito inerentes, né? Talvez tenham mais alunos que sejam do material impresso, em razão até da própria dinâmica ali da escola do campo, mas vai muito ao encontro daquilo que nós já estamos fazendo, daquilo que a secretaria, né, a escola tem pensado enquanto a importância de relevar esses aspectos no dia a dia. Então, ao meu ver, essa autoavaliação vem ratificar aquilo que nós estamos trabalhando. Acho que todas as escolas, o tempo inteiro, têm desenvolvido estratégias pensando no contexto de cada estudante mesmo, que é extremamente diverso. Numa mesma escola, nós temos um aluno que tem o melhor iPhone, né, e nós temos o aluno que mora embaixo de uma lona, né? Então, acho que esse formulário, essa autoavaliação vem ratificar aquilo que nós estamos aí trabalhando ao longo desses anos, desde março do ano passado. É isso. Ok, Rosana, obrigada. Alguém mais? Donizete, pode falar? Obrigado, professora. Professor, eu tenho feito um questionamento desde que eu entrei no magistério, aqui na sala de aula, que é a autonomia do aluno. A gente fica o tempo todo mandando o aluno, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, aplica uma redação, fica vigiando, dá uma prova, fica em cima. E agora, com a pandemia, o aluno teve a opção de não fazer. Essa obrigação de estudar ele não tem mais. Ele estuda se ele quiser. Ele tem a opção de fazer atividade ou não, ou simplesmente fingir que fez e não fazer. Então, a reflexão que eu deixo é até que ponto a gente está conseguindo atingir um aluno para que ele entenda a importância do estudo na vida dele. Porque nós temos aí aqui na nossa escola, no Médio 2 mesmo, as nossas avaliações institucionais, provão, redação, tudo isso. E eu sempre me pergunto, será que a gente está conseguindo atingir esse aluno durante esse período? Ou será que ele simplesmente está exercendo o seu direito de não fazer? Porque nós já sabemos que toda escola tem aquele aluno que precisa de pressão para fazer as coisas, de uma atenção especial, e tem aquele que anda sozinho. Até que ponto a gente está conseguindo fazer com que esse aluno caminhe por conta própria, né? Até que ponto a gente está conseguindo fazer com que esse aluno saiba da importância da educação e continue estudando, mesmo sem a presença física do professor ali. Tá bom? Mais alguém? Rosane? Não, desculpa, apertei sem querer, desculpa. Acho interessante os questionamentos que vocês estão colocando para a gente, que é assim, até que ponto realmente a gente está tendo qualidade de educação nesse momento remoto, né? E até que ponto também os professores estão conseguindo acompanhar esse momento remoto, que na terça-feira nós tivemos formação com os anos iniciais. Dos questionamentos maiores que foi feito é esse. Será que nós, enquanto professores, também estamos conseguindo alcançar esse trabalho remoto da melhor maneira possível, né? Então, assim, é complexo, nós estamos num momento complexo, e a avaliação institucional veio para fazer isso, para a gente sentar e avaliar como é que está todo esse processo. Nós tínhamos um processo
100% presencial e fomos pegos numa avalanche, porque a pandemia para a gente foi uma avalanche, porque a gente teve que se resolver, se transformar, se modificar todo o trabalho em 4 meses para que a educação não parasse. Apesar de algumas pessoas, apesar da sociedade, em muitos aspectos, ainda falar que a gente está parado dentro de casa sem fazer nada. Uhum. Então, será que a gente, mesmo com o que a gente tem, a gente conseguiu alcançar essa gama de estudantes, a gente conseguiu alcançar a comunidade e conseguiu alcançar os professores também? A gente sabe que por mais que a gente lide com a educação, tem professor, entre nós mesmos, entre professores, também temos essa diferença. Aqueles que têm um bom sistema de internet, que consegue chegar lá e atender o aluno, tem aquele professor que tem dificuldade, inclusive, de trabalhar com o remoto, né? Porque a gente sabe disso. Nós temos, cada indivíduo é uma diferença muito grande. E temos que pensar também como é que vai ser essa lacuna que vai ficar nos estudantes, né? Qual vai ser realmente a educação que vai chegar lá no final? A uma hora a gente vai voltar para o presencial, espero eu, né? Uma hora a gente vai voltar para o presencial, mas a gente também não pode esquecer que esse remoto ele veio para ficar em alguns aspectos, né? A gente precisa pensar nisso também. A gente precisa... quando a gente vai fazer a avaliação institucional da nossa escola, a gente tem que pensar nisso. Até que ponto a gente vai colocar no nosso PPP para frente o que a gente vai trabalhar com remoto? Se a gente vai continuar trabalhando com remoto, como é que vai ser esse trabalho? Isso é uma avaliação, né? Ciro, passa para mim, por favor. Então, assim... Alguns autores falam que a qualidade da educação... Jussara, só um minutinho, Jussara, desculpa. A professora Eleni está com a mãozinha levantada. Pode falar, Eleni. Boa tarde. Estava ouvindo vocês, mas entregando material impresso aqui, né? Eu queria só complementar a sua fala, que você estava falando aí, Jussara, sobre até que ponto a gente tem alcançado, né? Eu vivo os dois lados, o lado professor e o lado mãe, com 3 crianças dentro de casa. Minha filha está desesperada porque domingo é a prova do PAS 2. E ela, mãe, o que eu estudei para o PAS 2? Nada, né? Porque ela está de pandemia desde o ano passado, ela está agora no 3º ano, né? Ainda não tem inscrição para o PAS 3 e ela vai fazer o PAS 2, né? Que nem foi pouca aula. Mesmo sendo filho de professora, eu sou formada em língua portuguesa, os demais a gente não consegue ajudar, né? E sim, ela mesma pegou, assistiu alguns vídeos, algumas coisas e começou a estudar. Depois ela simplesmente desistiu. Ela falou, não consigo ser um professor, mãe. Não consigo ser um professor. Aí eu fico assim, eu que tenho condições, que estou ali dando apoio, ela está nesse estado, você imagina os nossos alunos aqui dessa região. Que, como a professora aí já citou, Rosane, que a gente tem aquele com iPhone evoluído, né, na última geração, e temos os nossos aqui, que a maioria é material impresso, né, que tem internet uma semana, na outra não tem. Então, realmente, essa lacuna e essa forma de trabalho é uma incógnita, né, para a nossa PPP e para a nossa ação, não só para documento, mas para as nossas ações. Bem complicadas, tá? Bastante complicadas mesmo. Eu, sinceramente, estou tendo muita dificuldade em reestruturar aqui a PP, né, para esse público, para essa avaliação. Né? Porque a avaliação, você fez a pergunta aí no início, a gente tem que avaliar todo dia. É autoavaliação que vocês colocaram o primeiro nome. Por quê? Eu não tenho que ter o hábito de avaliar no final da semana, ou no final do mês, ou no final do ano. A avaliação é no dia a dia. Estou fazendo, a escola está andando, de repente não está dando certo, tem que tomar outro rumo. Né? Não pode ser sem um ponto de apoio. A PP se torna aquele ponto inicial, né? Mas ele não é o ponto final. Não é isso? Pelo menos é o que eu vejo aí. A avaliação ela tem que ser constante. Diagnóstica constante. Mais alguém para falar? Acho que não. Está com a mãozinha levantada. Às vezes ele esqueceu de baixar. Levantada. Professor Donizete. Oi, professora.
Eu levantei a mãozinha assim, tá? Eu estava ouvindo a professora Nelly falando aqui. O meu filho, ele está no 8º ano, estuda no município de Águas Lindas. Tem todos os recursos à mão. 2 computadores, 2 iPhones, tem eu lá para ajudar. E tem um outro colega dele, da sala dele, que não tem nada. Ele simplesmente pega o material impresso, igual a gente tem acesso aqui, e os dois são muito amigos. E eu comecei a acompanhar o Rodrigo, que é amigo dele, fazendo a atividade junto com o meu filho. Só que eu tenho atividade diária de leitura com o meu filho. Ele tem que ler em voz alta para entender a verbalização, entender a conjugação dos verbos, a conjugação em si. E o Rodrigo simplesmente não quis mais fazer as atividades. Ele simplesmente se recusa a fazer. Por quê? Porque eu percebi que a leitura dele é bem inferior à do meu filho. Ele se recusa a fazer, tanto que nesse segundo bimestre agora, ele não fez atividades comigo mais e se recusou a fazer. E eu fiquei pensando, será que eu estava mesmo ajudando esse menino ou não? Porque ele ficou envergonhado e não quer mais fazer as atividades. O Rodrigo. O meu filho está com 14 anos e o Rodrigo está com 15. O Rodrigo tem 1 ano, já é 1 ano de defasagem. E o que a professora Eleni falou, que por sinal, boa tarde, professora Eleni, que eu te conheço, faz tempo que eu não te vejo, mas esse período está deixando esse distanciamento muito grande, né? Entre os alunos que têm um recurso tecnológico e aquele que não tem. Aquele que tem um apoio para ensinar a usar esse recurso e aquele que não tem também. Eu moro em Águas Lindas, tá, professor? Eu tenho esses recursos lá, eu sempre estou ajudando as crianças da minha rua lá, mas alguns simplesmente se recusam a ser ajudados. Sim. É uma situação realmente complicada para a gente, né? Aí você imagina quando essas crianças voltarem para o presencial. Como é Sim. que vai estar essa lacuna ainda maior? Uhum. Né? Porque a gente fala assim, mas a gente tem que ter em mente. O abismo da educação, ele foi literalmente aberto com a pandemia. Ele foi mostrado, 100%. Né? Porque, assim, nós temos recursos. Eu sou professora, meu filho está no 8º ano, ele tem um computador, ele tem isso, tem aquilo, tem apoio, né? Uhum. O colega dele, na mesma escola, que ele ainda está no remoto, eu ainda deixei ele na escola do Paraná. Ela não tem nada disso, não tem nem a sistematização de você sentar para estudar. Você não tem um local para estudar, você não tem uma sala para você sentar e pegar um livro e estudar. Você não tem uma internet minimamente satisfatória para você pesquisar no Google. Né? Uhum. Porque quando você está na escola, mesmo que você não tenha tanto interesse na aula, você ainda tem uma biblioteca que você pode se encaminhar, você pode ir no laboratório, quando a escola tem um laboratório de informática, você pode acessar. Hoje eu vejo assim, nós, enquanto professores e os estudantes, nós estamos sozinhos. Cada um no seu mundinho, né? Cada um no seu mundinho tentando fazer o melhor possível. O melhor possível. Tá fácil? Não tá fácil, não. Não tá Como fácil. tem esse menino que está desistindo de estudar, a realidade, acho que eu vou ser um pouco advogado do diabo, acho que de 80% da nossa população educacional, no Brasil e no DF. Porque tá muito difícil. Eu venho do Paraná, que nós temos 14 escolas de área rural, né? Escolas do campo. Caramba! O trabalho que foi feito com os diretores, dos professores, dos servidores das escolas para conseguir fazer a aplicativa desses meninos foi a coisa assim, uma obra hercúlea, porque assim, a gente sabe que tem lugar que não pega nenhum tipo de internet. Nenhuma das operadoras que o governador disse que iria liberar pega na área rural. Né? Tem um material impresso? Tem. Ajuda? Ajuda. É 100%? Não. Não. Principalmente que você não tem em casa. Muitas vezes você não tem em casa. O pai teve que sair para trabalhar. Eles não pararam de trabalhar. Eles não pararam de ir para a fábrica, para outra coisa, e deixou o menino sozinho tentando estudar, tentando aprender. Né? Então, assim, a gente tem o apoio quando consegue, como é que fala? No Paraná, o que é mais certo, né, em termos de atendimento aos alunos, foi o WhatsApp. Eles não conseguiam nem a plataforma. Isso, verdade. Como é que a gente consegue atender esses meninos? O WhatsApp não é uma sala de aula. Ele é um apoio, né? É uma tecnologia que, bem ou mal, com essa pandemia, veio ajudar a gente e muito. Mas ela não é 100%. Aí você imagina, nós vamos fazer a avaliação da escola, vamos sentar e avaliar. Essa avaliação vai ser punitiva? Não, não pode ser punitiva de jeito nenhum. Porque cada unidade escolar tem sua característica, tem sua forma de agir,
teve a forma que a própria gestão e a comunidade conseguiu resolver os problemas, né? Cada um, eu tenho certeza, aqui em Brasília deve ter sido a mesma coisa. Cada escola teve uma forma única de conseguir reconquistar os alunos. E eu sei que não é fácil. Aí você imagina, vamos ter 2 sábados letivos, aí, assim, é proposto que se mande formulários para as famílias dizerem o que estão achando da aprendizagem dos alunos. E a gente lembrar outra coisa, a autoavaliação não é nota. A autoavaliação não é para você, tipo assim, no final, eu me dei mal porque eu não consegui fazer aquilo que estava previsto. A autoavaliação é um processo em que você vai sentar todos os dias, que nem a professora Lene falou, todos os dias, se for possível também, e avaliar o que deu certo, o que deu errado, o que podemos melhorar, o que podemos modificar para chegar naqueles objetivos que nós implementamos, principalmente no PP, né? O que foi implementado primeiro? A gente tem que conseguir pegar pelo menos 50% dos alunos. Precisamos atingir esse percentual. Foi atingido? Não. Por que não foi atingido? Porque muitas vezes a secretaria também pergunta assim, que nem o ano passado, quantos alunos conseguiram acessar a plataforma? Quantos alunos conseguiram pegar as atividades impressas? Eles querem essa quantificação. É uma avaliação externa? É uma avaliação externa. E a autoavaliação da escola está sendo feita? Está sendo cada setor dela está sentando para conversar? Porque na autoavaliação não é só o professor, não é só o gestor enquanto diretor da escola. É o funcionário da limpeza, o serviço de apoio quando a escola tem. Tudo isso está envolvido. É um processo em que a autoavaliação ela vai ver a gestão, os professores e os alunos. E o que cada um consegue ver de melhoria ou defasagem ou deficiência dentro da aprendizagem. Passa para mim, Ciro, por favor. Nesse slide que eu coloquei, a gente coloca assim, a gente sabe que a gente tem um sonho de escola, né? Que a gente sonha com uma escola que tenha todos os espaços e que esses espaços sejam condizentes com a nossa realidade. Aí eu pergunto para vocês, né, que depois vai ter uma outra reflexão, será que esses espaços que a gente tem na escola estão sendo utilizados da maneira mais adequada, ou eles não existem, e quais as necessidades que teríamos se eles existissem, né? Passa para mim, Ciro, por favor. Jussara, a Eleni ainda está com a mãozinha levantada, eu não sei se é ainda daquela vez ou ela quer complementar alguma coisa. Eleni? Não, acho que ela deixou, né, ligada, né, a mãozinha, né? Desculpa, Eleni. Pode continuar, Jussara. Então, a gente imagina assim, numa escola ideal, que tivesse todos os espaços, que a gente fizesse essa avaliação bonitinha, principalmente em todas as coordenações coletivas, o que a gente vai avaliar? Como é que a gente vai avaliar? Quais são as perdas que Vamos colocar a pandemia como principal tema dentro das perdas. O que a escola sofreu? Como é que a gente pode avaliar a melhoria que foi feita a partir do trabalho dos gestores e dos professores em rede? Como a comunidade pode avaliar a unidade escolar? E eu, enquanto professor, o que eu posso auxiliar para a melhoria da minha escola e da minha comunidade escolar? Porque a comunidade escolar não se resume só ao que está interno, né? Entre os muros da escola, mas também todo o entorno. Às vezes, no entorno tem problemas que vão influenciar diretamente no que está acontecendo dentro da escola. Pode passar, Ciro, por favor? Segundo alguns autores, a qualidade depende do ponto de vista. Tem a ver com o que as pessoas consideram desejável, oportuno e significativo. E outros falam que a qualidade ela se reduz, né, em algum senso comum, à aprendizagem dos estudantes, aprovação e conclusão no ensino básico.
Será que é só isso mesmo que é qualidade da educação? Será que é só essa que é a meta da educação para nós? Se quiserem falar, pode ir falando, tá? Pode passar, Ciro. Aí, o que é a avaliação institucional? Como até o professor Sérgio já falou, né? Que é um processo de análise permanente da realidade escolar, que vai subsidiar as decisões dos gestores no planejamento de políticas públicas, administrativas e pedagógicas, né? E visa jogar luz nos aspectos, tanto direto quanto diretamente influenciando a aprendizagem. Hoje nós temos a grande dificuldade, os alunos que não conseguem acessar a internet para entrar na plataforma. Esse é um aspecto que afeta diretamente a aprendizagem, né? E como é que a gente pode resolver? Será que a escola consegue resolver isso? Será que a escola, enquanto corpo, sozinha vai conseguir resolver? Será que a CRE, enquanto corpo, ela também tem autonomia para resolver isso? Será que a secretaria, sozinha também, porque às vezes você pensa secretaria, mas aí tem outras instâncias acima dela. Será que ela sozinha também resolve? Será que ela também senta para fazer essa autoavaliação? Pode passar, Ciro? A autoavaliação, ela foi institucionalizada por dois... Lê para mim, Rosângela, aqui saiu que o professor falou, acho que é da UIBRA. Dois marcos legais. A resolução número 1 da Conselho de Educação, né? Que ele fundamenta a avaliação institucional, que existe em dois espaços, externa e interna, e o CIPAI-DF, que, se eu não me engano, é a circular 38 de 2020, que ela também sistematiza o que vai ser as avaliações. Pode falar, Sérgio? Tá com a mãozinha levantada? Jussara, o professor Leonardo, ele colocou que ele pensa que não seja somente os alunos acessarem, né? Mas como auxiliar em casa se o pai é semi-analfabeto. Ele colocou essa questão, né? Não é só o aluno, mas esse auxílio, acompanhamento da família, que não existe, né? Em casa. Sim, sim. Isso é muito importante também se pensar na autoavaliação. E a gente lembrar também que não é só se o pai é analfabeto ou não. Nós, enquanto professores, pelo menos eu falo da minha experiência. Eu, enquanto professora, em teletrabalho, eu tive muita dificuldade, tenho muita dificuldade de acompanhar meu filho nos estudos. Por quê? Infelizmente, a gente juntou tudo, né? Mesclou tudo num espaço só. Você não sai para trabalhar, você está dentro de casa trabalhando. Então, você confunde o seu trabalho oficial com o trabalho da casa, com o acompanhamento da educação do seu filho. Para mim, nos primeiros meses, foi muito difícil. Hoje está mais ou menos, né? Mas é difícil. O Sérgio queria falar, né? É justamente isso, os slides que vocês estão passando estão justamente mostrando o foco da questão, né? E essa era a minha preocupação inicial, para que a discussão não ficasse vaga. Nós estamos tratando de avaliação institucional. As ações que estão sendo tomadas pela SUPLAV para os próximos sábados letivos, ela trata de avaliação institucional interna. Então, já aí a gente faz uma distinção e fecha o foco, que a avaliação institucional acontece, como o próprio texto aí está mostrando, ela acontece tanto externamente, quando é aquelas que são provenientes do Ministério da Educação, por exemplo, né? E internamente, quando elas são geradas a partir da área de planejamento, ou de formação, a EAP faz muito isso também, com foco no público interno, ou seja, com foco na comunidade escolar da Secretaria de Educação, ou seja, da rede pública da Secretaria do Distrito Federal, né? O que é importante a gente pontuar aqui é que esse processo de autoavaliação ou de avaliação
proposto, ele é uma grande oportunidade, e aí eu gostaria de frisar, não podemos perder essa oportunidade, né? Ou seja, não podemos ficar apenas na crítica ou apontando os problemas. Essa oportunidade é a grande oportunidade de a gente demonstrar onde estão ocorrendo falhas, onde precisa ser corrigido os processos, o trabalho pedagógico, os processos educacionais, e onde a comunidade, em geral, as famílias, os profissionais de educação, estão sofrendo, estão precisando de um rearranjo na política. Na política, quando eu falo, é na política pública, porque o processo de avaliação institucional ele tem como objetivo essencial isso, ou seja, é regular, ajustar a política pública ao que foi planejado. Ao planejamento, né, como nós fazemos no âmbito da escola, nós fazemos o PPP, nos reunimos, planejamos e construímos o documento, né, e a partir desse planejamento nesse entramos em ação e, periodicamente, regularmente, devemos avaliar esse processo planejado. Então, esse momento agora é fundamental que seja levado a sério por toda a comunidade escolar, porque é a oportunidade de demonstrarmos onde precisamos de apoio, onde precisamos de ajuste, onde precisamos de corrigir as ações para que a gestão possa fazer o seu trabalho, né? Ou seja, ir além das queixas, das reclamações e realmente demonstrar claramente onde precisa ser melhor aplicado a política pública, os valores, né, a verba destinada à educação e assim por diante. Então, eu estou gostando muito dessa apresentação e só gostaria realmente de frisar isso, porque esse momento ele é ímpar e a gente deve reforçar isso, inclusive convidar as escolas não participantes a fazer essa reflexão também, antes de encaminharem seus questionários à comunidade, para não ser feita uma coisa meio que no automático, como muitas vezes a gente sabe que acontece. Encaminha lá e depois o pessoal responde de qualquer jeito, e devolve para a área de planejamento de qualquer jeito. De qualquer jeito. Sem saber que, na verdade, é a partir daí que a gente vai ter as respostas aos nossos questionamentos, né? Eu estou dizendo isso porque eu venho já recentemente da área da gestão central, da área da gestão educacional, que é diferente da gestão escolar, e sei o quão é importante esse momento. E a gente deve aproveitar esse momento assim com muita garra, porque é a grande oportunidade de a gente mostrar para os gestores o que precisa ser feito, o que precisa ser corrigido e onde a gente realmente precisa de ajuda. A gente continua o papo. Obrigado pela oportunidade. Obrigada a nós pela contribuição. O professor Minervino, Jussara, ele colocou aqui no chat: também precisamos pensar o contexto da educação profissional. O estudante precisa sair com habilidades e competências que serão colocadas à provas no ambiente profissional. Na ambientação virtual, é impossível cumprir as cargas práticas e laboratórios. Então, temos 2 pontos importantes quando falamos dos estudantes: o quanto de informação e conhecimento conseguiram construir e aprender. E o segundo ponto, o quanto eles conseguiram aplicar da parte teórica quando chegar o momento das práticas. Eis a questão, dona Jussara. E a Thalita contribuiu aqui também agora, do CF1. Estou em atendimento na escola, já retorno para a reunião, essa foi uma colocação. Mas ótima colocação, professor Minervino. Pois é, aí a gente pensa assim, será que a educação profissional, que a Secretaria de Educação pensa para os estudantes, é realmente o foco de interesse deles?
Porque também tem isso. Você, às vezes, você oferece determinadas modalidades de educação profissional. Mas dentro daquela região, dentro daquele contexto social, será que aquilo realmente é o foco que eles precisam? Porque aí, quando você pensa nisso, você também pensa, se ele faz a educação profissional só para ter um diploma, ou se ele vai investir naquilo depois, futuramente, profissionalmente, naquela área. Porque eu conheço muitas pessoas, né, que fazem isso. Eu vou ter um diploma só para poder terminar o meu curso. E quando vai para o profissional, vai para uma área totalmente oposta àquilo que ele estudou. E aí? Será que a Secretaria da Educação mesmo, ela está oferecendo, está observando as regiões administrativas? Isso aí é um questionamento meu, isso já há muitos anos. É maravilhoso e é necessário que nós tenhamos educação profissional. Nós sabemos que nem todo mundo vai para a faculdade. E também precisamos que existam os profissionais gabaritados. Mas será que a gente está oferecendo as necessidades dos pais? Fala, Edson. Opa, boa tarde a todos. Em seguida a fala do Minervino, da sua fala, Jussara, né? A questão do novo ensino médio vem criando essa perspectiva, né? Do mundo do trabalho, do que o aluno vai poder escolher, certo? Então, assim, dentro dos itinerários formativos, das trilhas do conhecimento, as escolas poderão ofertar isso aos alunos, mas isso deve ser feito, né, em parceria escola, né, a família, o estudante, que é o principal alvo, e principalmente o mercado de trabalho, né, porque também não adianta a pessoa fazer um curso bonito, né, bacana, mas que não tenha mercado para ele. E da mesma forma também é importante, né, que tenham escolas de ensino médio que dentro desse itinerário formativo ofereça, de repente, um aprofundamento, né, nas disciplinas de exatas, humanas, linguagens, né, e biológicas, com o intuito também de preparar os alunos para quem quer, lógico, né, ir para o curso superior, tentar fazer uma boa prova, né, do Enem, fazer as etapas do PAS da melhor forma possível. Agora, um outro ponto também é como que vai funcionar, né, esses itinerários formativos, que as escolas, se elas vão ter apoio da Secretaria de Educação, do governo, do Distrito Federal, no sentido de equipar laboratórios, né, trazer cursos que sejam execuíveis, né, dentro dessas unidades de ensino. Então, a gente fica nessa perspectiva. O que nós tínhamos num passado recente, né, até a década de 90, os cursos técnicos foram muito bons, né, para quem queria ser técnico em eletrônica, técnico em edificações, tinha ciências contábeis, magistério, entre outros cursos, né? Mas tem que ter um apoio também por parte do Estado, né? Além de tudo o que nós colocamos até agora, tá? Mas concorda aí, Minervino, excelente observação a sua. A Cássius, né? Cássius. Isso, boa tarde, gente. Então, assim, eu queria fazer algumas observações e elas vão, assim, entrar em vários comentários anteriores que foram feitos, né? Então, por exemplo, o professor Minervino citou aí que o aluno ele está tendo a teoria, né? Mas ele não tem como fazer a prática realmente da parte profissional, né? Mas é questionável até a parte da teoria. Será que ele realmente está absorvendo essa parte teórica? Porque, por exemplo, eu tenho os meus filhos, são 3, eles têm acesso à internet, eles têm computador, eles estão nas aulas que são dadas pelo Meet todos os dias, mas a avaliação que eu, enquanto pai, faço dos meus filhos, tá? De aprendizagem, ela é baixíssima. Entendeu? E eles participam. Eles estão lá, querendo ou não querendo, eu não dou essa opção de não querer, eles estão lá, eles vão participar. Mas o que acontece? O aluno está em casa, falta clima de escola, falta clima de sala de aula. Verdade. E é muito tempo para o aluno ficar tendo aula online. Já são 1 ano e não sei quanto, 3 meses, 4 meses. Você entendeu? Mesmo para aqueles que têm essa possibilidade, a aprendizagem ela não está chegando. Ou está chegando com um percentual
é bem abaixo do que deveria ser. Você entendeu? Então, assim, uma coisa é essa. Então, assim, outra coisa que também o senhor Minervino falou aí, é que eu, de certa forma, discordo, é a questão do seguinte, e a educação profissional, ela é oferecida, mas o problema é que ela é oferecida, às vezes, para um aluno imaturo. Então, às vezes, o aluno entra para fazer um curso e ele, às vezes, não sabe qual realmente é o teor daquele curso, o que vai ser trabalhado com ele, quais são as aplicabilidades daqueles cursos ali. Então, assim, às vezes, é como você mesmo disse, sabe? Se perde, o aluno depois faz o curso e ele não dá seguimento, mas às vezes não é o curso que é ruim ou o curso que não foi trabalhado de maneira adequada. Às vezes tem a qualidade, mas às vezes é o aluno que, ao longo do curso, ele não conseguiu se inserir dentro daquilo ali. Então, ele vai procurar uma outra perspectiva. Mas eu acho que a educação profissional é, sim, uma ótima alternativa ao ensino médio. Eu acho que o aluno tem que ter essa possibilidade, porque nem todo mundo vai para a universidade, nem todos vão para a universidade. Então, o aluno que não vai para a universidade, ele tem que ter mais essa possibilidade aí, e a educação profissional possibilita isso daí. Então, assim, outra coisa assim, que eu queria questionar era o seguinte, as avaliações institucionais, às vezes, o uso indevido dela, né? Então, por exemplo, eu tenho... No início do ano, tinha várias faixas aí em Braslândia, parabenizando as escolas, ou algumas escolas, né, nem todas, pela melhora no IDEB. Então, assim, às vezes, na minha concepção, se perde, né? Realmente tem que se melhorar a nota do IDEB, isso é importante, porque sugere que a escola tem crescido, né? Mas não necessariamente quer dizer que o aluno está aprendendo. Então, assim, são avaliações e avaliações, são uso e uso que se dá para essas avaliações aí. É isso. O professor Minervino e o professor Sérgio estão com a mãozinha. E tem a outra pessoa também, a Rosângela, uma professora, que eu vi assim, passou rapidinho que eu perdi. Boa tarde, pessoal. Eu achei muito pertinente a adição aí dos comentários dos professores, né, das duas falas anteriores, e estão corretíssimos, né? Tanto temos essa perspectiva dessa ampliação de possibilidades com o ensino técnico, né? São várias frentes aí de discussão, de interpretação. Tanto a questão que é muito bom a gente pensar que nem todos vão para a universidade e terão uma chance da formação profissional, e talvez alguns perfis, né, eles surjam, às vezes o ensino regular não atingiria despertar nesse estudante que ele vá para a informática ou ele vá para a área da saúde, mas né, a gente tem aí inúmeros casos de que o profissional desperta aí na área técnica e começa a aprofundar, enganja na área, e realmente é uma ponte muito importante para até mesmo o nível superior nessa área. Dentro da minha formação enquanto enfermeiro, é muito interessante observar que eu tenho colegas que vêm da formação técnica, e quando eles vão para o nível superior, e a função de nível superior, eles têm um desempenho muito melhor, né? Eles conhecem uma estrutura, um conhecimento diferenciado. Então, são discussões assim que valem a pena a gente relacionar com a avaliação institucional. E no caso da nossa escola de Braslândia, como foi colocado aí também pela Jussara, né? Na historicidade da escola, essas discussões do que oferecer. E aí vem com o que o professor falou. Será que esses, individualmente, o estudante, o que vai refletir nessa opinião também, às vezes, comunitária, estão prontos para decidir esse curso e as implicações, né? Até onde ele vai? Então, por exemplo, a gente, enquanto antes, como professor de enfermagem, a gente percebe, por exemplo, chega aí cálculo de medicações, eles estão perdidos, pessoas que pararam de estudar há muitos anos, aí vai fazer um cálculo de medicação com matemática básica e não dá conta, né? Então, é um conjunto que ele não pode ser quebrado, desde as formações dos anos anteriores, iniciais, até a questão da escola técnica, né? Então, tudo isso, eu acredito, inclusive, que essa qualidade da avaliação, ela perpassa
né? Porque, por exemplo, na escola técnica a gente pega o estudante adulto, muita gente formada, e que talvez isso não foi pensado na época dele enquanto estudante do ensino regular, lá até, né, o ensino médio, o ensino básico, e isso continua refletindo, e talvez ele não tenha mesmo essa maturidade. Eu achei, obrigado aí as considerações também. Próxima aí, Ana Paula da Vendinha, acho que estava com a mãozinha. Sim. Oi, boa tarde. Boa tarde. Então, boa tarde. Eu estava ouvindo as colocações dos colegas, e aí eu fiquei nesse momento também de estar fazendo a minha colocação, né? Porque nós estamos ali um pouquinho afastados na Escola da Ponte, de Sede Vendinha, e assim, a gente atende alunos que vêm do Goiás, na sua maioria. Então, assim, hoje as pessoas falam, pontuar os problemas, mas hoje o nosso grande problema é realmente a internet. A internet não chega naquele município do Sede Vendinha. Por quê? Porque lá só tem sinal da Vivo. E aí se disponibiliza chip da TIM, chip da Claro, chip da Oi, não vai atender nunca nossos alunos. Entendeu? Mesmo os professores que moram na região, eles têm dificuldade de acesso para a internet. Na escola, quando a gente estava fazendo trabalho presencial na escola, nós temos problemas com a internet, porque o sinal é ruim, e aí você vem com a perspectiva de um formulário para aplicar sobre a avaliação que precisa da internet. Então, aí a gente já está o primeiro ponto. Como é que eu vou atingir a maioria dos meus alunos, da minha comunidade, dos meus pais, sendo que a minha comunidade, ela não tem, na sua maioria, acesso à internet? Quando eu recebo uma fala de pais, de mães, de alunos, professora, se eu colocar, tipo, R$50 por semana, a gente não vai comer, porque eles utilizam muito dos dados móveis, né? E aí, ouvindo a fala do professor, falando da questão das avaliações institucionais, a questão do IDEB e tudo mais, e aí me reportou um momento que a escola também passou, né, por conta dessa prova, que no dia da prova, os alunos, a maioria não puderam fazer, porque estava chovendo muito, e a gente estava sem atendimento do ônibus escolar. Então, assim, são várias demandas, vários problemas que a gente enfrenta, que são problemas que, assim, não cabe somente a gestão ali no momento estar resolvendo, não O cabe Sede somente a Vendinha, né, regional nem estar. teve, né, o índice, né, Ana Paula, divulgado, porque não teve, né, como fazer. Os alunos não puderam ir porque não Isso. tinham ônibus. Então, assim, aí a gente nos depara com essa questão da avaliação institucional nesse momento, que é difícil, é um formulário, e a gente pensando na perspectiva, além de como eu vou atingir a minha comunidade com essa avaliação institucional, sabendo que, por formulário, a gente não vai conseguir atingir a maioria dos nossos alunos, dos pais, porque a gente tem toda essa problemática logística que a gente sabe que a gente, quanto escola, a gente não vai conseguir resolver sozinhos, né? Porque é uma questão que envolve várias outras instâncias. Então, assim, é só para expor esse sentimento, realmente, do nosso querer fazer, do querer fazer a diferença nesse momento. A gente sabe do envolvimento dos professores e tudo mais, mas, assim, a gente tem que enfrentar muitos problemas, entendeu? Porque a nossa comunidade é uma comunidade muito carente, e ela depende muito desse suporte e apoio da escola, e quando a gente não consegue levar uma resposta para a comunidade, a gente fica frustrado. Obrigada, era isso. O professor Josélio está com a mão levantada. Quer falar, Josélio? Microfone, Josélio. Boa tarde, só complementando a fala. Boa tarde, Josélio. Também. Aí, boa tarde, só complementando a fala da Ana Paula. Nas séries finais, nós temos lá na escola, eu sempre faço um levantamento dos alunos que acessam. Hoje, eu fiz o levantamento, nós temos 39 alunos que não acessam a internet. Porque a gente sabe o motivo, é a pobreza, não tem acesso à internet lá no setor, lá é tudo via rádio, e outros que não tem via rádio, é pelo celular e não tem o dinheiro para estar complementando o dispositivo lá da internet no celular, porque senão vai passar fome, como a gente sabe. E nós temos também já hoje, nós temos 39 que não acessam, mas temos já de novo quase um dobro dos alunos que acessaram a plataforma e está indo pegar a atividade impressa porque não tem condição de estar acompanhando as atividades pelo celular, porque não tem condição de manter a internet
paga, que eles estão pagando. A gente toda semana está entregando atividade, porque chega o pai lá pedindo que está com problema, não está com dinheiro para pagar a internet, não está com dinheiro para botar a internet no celular, e chega pedindo atividade impressa. E a gente tem de entregar, porque não vai deixar o menino, porque acessou a plataforma, e de maneira nenhuma deixar de fazer a atividade. É esse problema, aí vem o que a Ana Paula falou, sobre essa avaliação institucional, que tem de passar para os alunos e pais para estar respondendo. A gente fica pensando, como que vai esses alunos e os pais vai preencher esse formulário? Porque nós já temos uma certeza que tem na faixa de 60 a 80 pessoas que não estão tendo acesso a essa plataforma via internet. É a mesma coisa que eu estava debatendo hoje na reunião também sobre isso. É a Olimpíada da Matemática. Como é que essa Olimpíada da Matemática vai ser aplicada para todos esses alunos da vendinha também? Que nós já temos isso aí. Vai excluir os alunos que não estão fazendo, que não estão na plataforma, que são, nós, certeza, que 39, mas nós já temos mais de 30 que estão indo pegar, estão na plataforma, mas não estão conseguindo fazer essa atividade na plataforma porque não tem internet, porque conseguiram porque num dia pagaram lá para incluir os seus dados móveis no celular e agora não pode mais. Aí fica complicada essa coisa, né? A gente vive nesse dilema. A pandemia está aí e eles, não sei, as demandas não param e eles continuam mandando a Olimpíada de Matemática remotamente, a Olimpíada de Português também esse ano está super diferente por conta da pandemia, uma série de atividades virtuais. Aí como é que a gente participa? Se nem, como diz o outro, nem o arroz e feijão no chão da escola está acontecendo, e aí Olimpíada de Matemática, de Português, de Robótica, de não sei o quê. Então, assim, coisas da secretaria, né? Eu costumo falar, nós estamos numa pandemia, mas eles não sei, ninguém, quem está lá não avalia, ou não repensa, ou não faz questão de quem está excluído. Acho que esses projetos aí são feitos para aquele que tem acesso. Os que não têm vão continuar à margem das oportunidades. Eu penso assim, né? Isso mesmo, aí. Então, um exemplo bem prático. Eu agendei a reunião da Olimpíada de Matemática numa terça-feira, 10h30 da manhã. Para mim, é de mundo assistir, para a gente tomar rumos como a gente ia aplicar essa avaliação. Lá na vendinha, simplesmente, a internet estava com dificuldade, nós não conseguimos assistir a reunião. Ficamos aí de mão atada, sem saber, eu estou sempre acompanhando pelo e-mail, porque lá na vendinha, na escola, com a internet via rádio, que é boa, a gente não consegue muitas coisas, às vezes, porque ela começa a falhar. Imagina pai e aluno que tem daquela de péssima qualidade lá dentro da vendinha, e não é nem a nível daqui da gente tendo na escola, porque a da escola já não funciona de boa qualidade. Imagina lá para dentro. Tá difícil. Jussara, acho que o professor Minervino, não é isso? E a professora Ana Paula e o professor Sérgio. Filhinha aí, gente. Professor, isso. A professora do CF1 também levantou a mão, tá, Rosângela? Que deu para ver aqui. Tá. Quem vai falar? Então, na verdade, é o Sérgio e o CF1. Porque Minervino baixou a mão e a Ana Paula também. Tá. O Minervino apertou errado. Então, ok. Então, só o Sérgio, é isso? Pode abrir o microfone e falar. CF1, pode falar, gente. Pode falar. Quem vai falar? A colega do CF1 está na frente. Ela não... Professor Sérgio, obrigada. Professor Sérgio, sempre muito gentil. Obrigada, professor. Acho que todas essas angústias dos colegas, elas são da rede, né? Nós aqui fomos muito questionados, né? Porque que a escola não inscreveu nenhum aluno na Olimpíada de Língua Portuguesa. E, às vezes, as pessoas sentem, né, uma necessidade de que as escolas participem, e eu vou falar, até a própria secretaria faz esse movimento, uma certa pressão que as escolas participem de todos esses eventos, mas hoje, e aí eu posso falar só em nome do CF1, né, embora eu entenda e pense que faz parte da realidade de muitas outras escolas, nós estamos sobrevivendo. Nós estamos sobrevivendo diariamente.
busca ativa todos os dias. No dia que nós entregamos cestas verdes, nós fizemos uma busca ativa real, porque aquele menino que nunca tinha aparecido na plataforma, mas que veio buscar comida, porque faltava a comida em casa, a gente pegou esse menino pelo braço para colocar no material impresso. E aí a gente vai ver, sabe, José, essa realidade que você traz, essa realidade da vendinha, porque nós aqui em Braslândia, nós atendemos inúmeros alunos de zona rural, que também não têm acesso à internet. Então, assim, nós, e eu falo isso com muita tranquilidade, nós estamos fazendo o nosso melhor, mas nós não vamos obrigar professores, nós não vamos obrigar alunos a se inscreverem em Olimpíadas, sendo que nós estamos lutando para sobreviver e para dar o nosso melhor para o mínimo. Perfeito. Eu penso que é isso, sabe? É isso. Nós já estamos fazendo muito. Aqueles comentários que dizem por aí que o professor não trabalha, isso não me abala, porque eu sei do nosso compromisso. Eu sei o quanto nós estamos fazendo, e estamos fazendo demais, de ter que ir lá na casa do menino que não tem o que comer para dar uma cesta, porque a escola fez um projeto para poder arrecadar alimento para o menino, que aquilo, nesse momento, é essencial. Quando nós vemos o esvaziamento das salas de aula da plataforma, é porque são 1 ano e meio de aula à distância, em que o Brasil não está preparado para isso. Nós temos uma sociedade em que os pais acham que, a maioria, é claro, porque eu tenho filhos na escola pública também, assim como a nossa colega lá do CF3, assim como o Donizete, mas a maior parte da sociedade entende que a responsabilidade de educar é apenas da escola. E quando essa responsabilidade volta para casa, nem todo mundo consegue dar conta. E aí os meninos se afastam porque não tem apoio, se afastam porque não tem internet, se afastam porque precisam parar de estudar para trabalhar. Temos o desinteresse? Temos. Claro que nós temos. Porque a gente vê alunos que têm todas as condições perdendo a vontade de estudar porque não está ali dentro da escola. Nós temos alguns alunos, e se eu estiver me alongando, por favor, me interrompam, que ficaram até o início agora do segundo bimestre sem fazer atividade. E quando a gente foi fazer a busca ativa, e ele falava que estava desestimulado porque não conseguia aprender, nós demos a opção dele vir fazer aqui na escola, por meio de uma escala nos nossos computadores, né, com todo cuidado, para ele fazer a atividade aqui. E o menino, só de vir para a escola 2, 3 dias, parece que ele se sentiu de novo parte da escola. Então, eu acho que esse esvaziamento se dá por inúmeras razões. E a gente não pode trazer para nós essa responsabilidade. Nós não podemos nos sobrecarregar de concursos, de Olimpíadas, de participações. Nós vamos fazer aquilo que nós dermos conta e com muita tranquilidade. Perfeito. Com muita tranquilidade. Eu penso que é isso. Não, Rosana, excelente a sua fala. Não estou aqui cobrando, eu estou justamente falando que a secretaria, né, ela teve um projeto aí do Banco do Brasil, teve um projeto do MEC que queriam que a escola Vendinha participasse. Então, assim, eu citei a Olimpíada aí porque é o que está agora, né, a gente está cobrando, mas eu, quando no grupo solicitei lá para eu saber quantas escolas tinham se inscrito, é porque eu também sou cobrada. Ah, mas cadê as escolas? Ninguém participou. Então, eu fui fazer aquele levantamento. Eu fiz aquela listinha lá para saber. A repassão das demandas, e eu entendo. Eu já estive como coordenadora intermediária da Regional de Ensino. Eu sei como é que funciona, eu sei como nós somos cobrados. E aí a gente dá essa devolutiva para a Unieb dá para a Secretaria de Educação, porque a Secretaria de Educação, a gente também traz tudo isso, porque ela é cobrada do MEC, né? Porque existem instâncias superiores a nós que estamos aqui diariamente na escola, que às vezes não compreende, que às vezes não faz parte, né, dessa realidade que é muito mais gritante, que é muito mais difícil, que requer muito mais suor de nós. Então, eu entendo perfeitamente o seu lugar, né, como eu entendo da Secretaria de Educação, mas nós precisamos nos posicionar, porque esse posicionamento que você vai levar para a Secretaria, que a Secretaria vai levar para outra instância, vai consolidando o trabalho que nós temos feito, e temos feito com muito afinco. Eu tenho certeza disso. Porque tudo que eles forem mandando, a escola for absorvendo e
fazendo das tripas corações para fazer, eles não param. Então, é um momento de, colocar, né, o pé no freio. É uma pandemia, a Vendinha perdeu um colega de trabalho, o classe 1 do INCRA 8, então, assim, hoje de manhã, até na reunião, eu falei, gente, é uma pandemia, a gente estarmos vivos, estarmos aqui, a gente está no lucro, né? Mas não passa. Quando eu cobrei lá o levantamento da Olimpíada de Português, sinceramente, eu achei que ninguém tinha entrado, porque eu tenho participado dos webinários da Olimpíada. Gente, é tanta coisa que tem que fazer, relato, tem que fazer diário de bordo, tem que fazer tanta coisa assistida. Eu falei, não, nenhuma escola vai entrar. E aí, para minha surpresa, algumas escolas entraram. Que bom que entrou. Mas eu acho, Rosângela, sempre falo, né? É uma pandemia. Então, a gente trabalhar o arroz e o feijão bem, né? Conseguir trabalhar num ano binário, 2 anos e 1 aí, que já estamos, a gente já vai estar bem, do que ficar pegando coisas além do que da rotina que nos consome, né? Consome o nosso trabalho, as nossas ações, os nossos planejamentos dentro de cada unidade escolar, com a sua realidade. Uns têm internet, outros não. Uns estão trabalhando com 80% de material impresso, outros 50%. Então, cada escola tem uma realidade. Como que isso se dá? Como que está acontecendo? Só quem está aí no chão da escola é que sabe, né? Então, eu me surpreendi, foi com a adesão na Olimpíada, porque eu, enquanto professora, se eu tivesse, né, eu não iria, honestamente falando, eu não iria participar de uma Olimpíada de Português com aquele tanto de coisa para fazer no modo virtual, com aluno que não tem nem acesso à internet. Então, mais uma vez, um grupinho vai participar, porque tem acesso, e a grande maioria vai continuar excluída, infelizmente. Tá bom? Acho que o Sérgio tá com a mãozinha ainda, Sérgio. Então, isso. Ok, Sérgio. Bom, são algumas questões que eu quero colocar em cima do que foi trazido aí pelos colegas. Mas, aproveitando a sua fala, né, o CEF INCRA 7 não está participando, também por essas questões que foram colocadas aí. E a gente enfrenta uma outra questão. Nós temos uma professora que é de contrato e que ela não tem um histórico vivenciado com o projeto, né? Uhum. Então, muitas vezes acontece isso em diversas escolas, esse rodízio de professores, né? Essa falta de professores, um ano você tem, outro ano não tem, aí chega um professor novo, geralmente de contrato, né? Porque concurso há muito tempo que não tem também, né? Uhum. E aí, essa descontinuidade também afeta na produção, no trabalho científico, né? A professora ficou temerosa mesmo de assumir essa responsabilidade, e terminamos nessa discussão de vai, não vai, e perdemos o prazo de inscrição. Mas isso não se traduz num desinteresse, não é que não desinteressar. É o momento, Sérgio, mas, claro. realmente, as dificuldades apresentadas são tantas e tais que dificulta a gente participar de todos os projetos, todos os programas que são colocados e apresentados, né? E é como a gente tem se queixado em vários momentos. É um volume de demandas tão grande que nos sufoca, né? Na nossa prática diária. A gente tenta atender dentro das possibilidades. Agora, sobre a questão da avaliação, né, eu vejo os colegas se queixando aí das condições de responder esse questionário que a Suplave nos coloca. Eu digo o seguinte: não responder também é uma resposta, né? A nossa escola optou por reproduzir o questionário também impresso para aquelas famílias que têm dificuldade na comunicação, não tem internet e tal. Então, a gente vai reproduzir o formulário impresso para aquelas que não têm, para ver se eles conseguem participar também. Mas isso não é obrigatório, isso é uma escolha nossa, né? Isso não é obrigatório. O obrigatório, entre aspas, é o que nos foi apresentado, um questionário para ser encaminhado
via internet para que as famílias e os profissionais se posicionem. Mas foi uma boa ideia, uma alternativa que a escola encontrou, né? Sim, mas observe bem, se nós não temos essas condições, uma resposta a isso é dizer exatamente que não temos condições. Não é simplesmente não responder, é encaminhar de volta, olha aqui, estamos encaminhando os questionários em branco porque não tivemos condições de aplicá-los. Ou seja, não é só responder por responder ou devolver por devolver. É nos posicionar da mesma forma como estamos nos posicionando nessa reunião, né? Sim. Ou seja, colocar por meio de um manifesto, ou por meio de um despacho, ou o que seja, ou que documento seja, uma circular, um ofício, memorando, ou o que seja, a condição real, a conjuntura, o momento que a escola está enfrentando, para justamente a gestão central consiga ter uma visão real do que está sendo enfrentado pelas escolas. Porque, de fato, lá, quem está atuando na gestão educacional central, imagina, lógico, eles têm alguns aspectos que são privilegiados, que é a visão macro da rede. Mas tem outros aspectos que se perde. Quando você tem a visão macro, você não consegue ver com a lupa, ver de perto, né? E o de perto somos nós que temos que mostrar para eles. Se a gente não mostrar, eles vão achar que está tudo bom, né? É como você mesmo disse, se não fala nada, se for fazendo, eles falam, não, eles estão dando conta, estão fazendo, está tudo certo. Então, por isso que eu digo, esse momento é uma grande oportunidade para as escolas e para as comunidades escolares de se manifestar, mesmo não se manifestando no formato que eles estão querendo, que é responder o questionário. Eu não sei se eu estou me fazendo claro, né? E agora, o outro aspecto que eu queria pontuar, que aí é relacionado à educação profissional e tecnológica, os colegas aí se manifestaram preocupados com a questão prática, a teoria, a prática, laboratórios, etc. A chegada dos nossos estudantes meio que despreparados no ambiente da educação profissional. Eu posso dizer assim que eu tive o privilégio de participar de um projeto, né, no qual uma escola de Braslândia, né, o SED Irmã Regina, foi pioneiro. Na época eu era gestor da escola, e a escola foi pioneira não só em nível do Distrito Federal, ela foi pioneira em nível do Brasil, porque nós implantamos um projeto, um programa de integração da educação profissional com o ensino médio e EJA, né? Ou seja, um projeto de educação profissional e tecnológica no qual os estudantes tinham a oportunidade de fazer essa aproximação com o mundo do trabalho, diferente de outras propostas que existem por aí, né? Então, o que me surpreende de repente, a gente está quase que, eu lembro mais ou menos o ano que foi implantado, a gente já está quase que 10 anos da origem do projeto. E hoje está se discutindo ainda esse tipo de coisa, né? É estranho isso. Eu tive a oportunidade de participar de uma demonstração de uma aula de curso de enfermagem, em que é semelhante àquelas aulas de formação na área de medicina mesmo, para os médicos, em que os estudantes assistiam uma prática via internet, como nós estamos fazendo aqui, né, numa live, mas eles assistiam a cirurgia em loco, lá nos Estados Unidos, e a gente aqui no Brasil assistindo. Ou seja, o laboratório hoje, ele tem vários recursos tecnológicos que não obrigatoriamente tem que ser aquele laboratório de 15, 20 anos atrás, né? Nós temos condições tecnológicas para isso. A questão é o investimento, porque é fácil inaugurar uma escola, né? Para a vaidade dos gestores, inaugurar uma escola de educação profissional e não dar os recursos. Esse é um problema que as nossas escolas enfrentam, né? Eu acompanhei a implantação da escola de tecnológica, de educação profissional do Guará, e
com um projeto belíssimo, inclusive não muito diferente do projeto da escola de Braslândia. Na verdade, os projetos são semelhantes, né? Até as origens em termos de orçamento, verbas, projeto em si, são praticamente iguais. E que onde aconteceu a falha? Aconteceu justamente na hora do investimento naquilo que se propôs a fazer, né? Então, nós temos projetos belíssimos, construções belíssimas, escolas lindas, temos profissionais maravilhosos, mas na hora de pôr em prática o projeto, cadê aquela promessa que não é cumprida? Esse é o grande problema. Promete-se muito e cumpre-se pouco, né? E essa é uma realidade que eu conheço muito bem, porque eu conheço... Que o diga escola integral, gente, embaixo de tenda. Que o diga as tenda. As antigas tendas. Pois é, e é um processo que eu conheço muito bem, porque eu atuei como gestor de escola, atuei como professor, como coordenador, atuei na diretoria de educação profissional, na DIEP. Então, eu conheço muito bem tudo isso que está sendo enfrentado aí. É lamentável a gente está 10 anos passado e ainda está rateando com os mesmos problemas, né? Infelizmente. Mas, fechando minha fala, é isso. Essa oportunidade, a avaliação é uma grande oportunidade da comunidade, de todos nós nos manifestarmos e manifestarmos no que eu estou dizendo. Não somente respondendo os questionários, se pudermos responder, ótimo, mas também não respondendo se não pudermos responder. Ou seja, não responder e deixar claro, por meio de um despacho, dizendo, ó, não conseguimos responder por isso, por aquilo. Entendeu? Porque daí eles lá em cima, na gestão central, vão entender que o problema é muito mais sério do que aparenta. Obrigado, doutora. Jussara, o Cássio, né? Esse Selma Cássius aí, o Cássius colocou aqui, que lá também no SED 4, né, que é lá para o Curralinho, 90% dos alunos estão com material impresso, então é uma realidade parecida com a Vendinha. Eu logo falei da Vendinha, que é a escola que eu acompanho. A Thalita, ela colocou a preocupação desde 2020 é manter os alunos estudando, mesmo que o mínimo, acho que é isso, preocupação de todo mundo, né? Ciro, faz favor para mim, passa para o slide da avaliação institucional, lá embaixo, se eu não me engano, está no 17. Esse aqui a gente vai, para adiantar da hora, né, vamos apertar um pouquinho. Não, pode ir, interna, autoavaliação. E lembrando, gente, que aí vocês estão fazendo autoavaliação. Aí vocês estão mostrando que, eu não vou poder fazer essa autoavaliação da maneira que a secretaria está pedindo, porque a minha escola tem esse problema, tem esse problema, tem esse problema. Então, assim, é uma avaliação? Você está fazendo análise da conjuntura da tua escola. O que é pedido, né? O que é pedido? Que se faça essa autoavaliação. Se vai dar para fazer nos moldes que a secretaria sugeriu, porque ela ainda falou, que como a própria Diago falou, os questionários são sugestões. Se a escola tiver uma melhor maneira de trabalhar com esse material, ou se é impresso, ou se vai ser resposta do WhatsApp, se você vai entrar em contato com o grupo das salas de aula, é especificidade de cada escola, né? Eles querem que essa avaliação seja feita. Por quê? Porque essa avaliação, ela também complementa o PPP. Ela também é uma forma de você fazer a avaliação daquilo que vocês colocaram no PPP do ano passado e no que vocês vão colocar na reformulação dele para esse ano. Nós estamos no limbo, né? Esses 2 anos, a gente está fazendo 2 anos em um. A gente está acompanhando um processo a passos lentos, a passos de tartaruga. Só que, ao mesmo tempo, em termos pedagógicos, as escolas estão trabalhando 3, 4 vezes, até 10 vezes mais do que trabalhava antes. Porque você está acompanhando o menino, você está tentando achar o menino que não entrou na plataforma, você está tentando achar o menino, por que ele desistiu, que a gente ainda tem que lembrar que nós temos, nesse tempo de pandemia, o aumento das violências internas nas famílias, a gente tem que pensar no aumento da violência emocional das crianças, de todos os estudantes, dos professores também, porque a gente tem que lembrar disso. Nós estamos há quase
quase 600 dias, se pode dizer assim, no geral, isolados. Você não está tendo o trabalho, tem escola que está fazendo escala da direção, não sei quem vai estar o dia, não sei quem, mas não é a mesma coisa. Não é um trabalho coletivo presencial. É um trabalho coletivo, cada um no seu lugar, cada um na sua casa. E isso a gente sabe que, né? Inclusive, na terça-feira foi falado, gente, quem está cuidando desses diretores? Quem está cuidando desses gestores que estão adoecendo? Né? Porque a gente está falando, vamos fazer a autoavaliação. Ok. Mas como é que está o emocional desse gestor que, como teve aqui no Brasilândia, teve no Paraná, perdeu colegas? Como é que está sendo feita essa catarse desses momentos de sofrimento? Como é que a gente está vivendo o luto? Porque a gente está vivendo um luto diário, né? Numa velocidade muito maior do que o normal. Então, como é que está sendo feito esse processo? Como é que a gente está trabalhando o socioemocional dos professores, dos estudantes e das famílias? Nós sabemos que teve um aumento quase de 100% da violência doméstica. Nós sabemos que teve um aumento de quase 100% da violência sexual dos adolescentes. Tudo por conta da pandemia. E como é que a escola consegue gerir isso? Como é que ela está conseguindo gerir isso? Infelizmente, nós não estamos com o menino na sala para poder dizer assim, não, vamos chamar o conselho tutelar, vamos falar, vamos correr. Tendo esse distanciamento. Então, nesse momento, a gente tem que fazer essa avaliação também. Até onde as nossas pernas, enquanto escola, dão conta de chegar. Até onde eu, enquanto gestor, dou conta de fazer. Né? Porque a gente também não pode querer abraçar o mundo. A gente quer resolver tudo? Quer. O educador tem esse mal. Ele quer resolver tudo de todo mundo. Só que a gente se esquece da nossa saúde também, da nossa saúde emocional. Aí, o que tem? Em termos de autoavaliação, são 2 datas. Dá quase um mês a diferença entre um e outro. Na primeira, o que é pedido se a escola ainda não fez o planejamento, ainda tem isso, que tem escolas que já planejaram para o dia 19, outros assuntos sem ser da institucional. Se não tiver como ser nesse sábado, eles pedem que seja feito. Não pode deixar de ser feito antes do final do semestre. Esse é o pedido. Dia 19, analisar os formulários. Eu já vi que tem várias escolas que já estão fazendo isso desde que receberam o material. Tem gente que já está pensando como é que vou mandar para o pai, como é que eu vou mandar para o estudante, porque o estudante dos anos finais e média, ele tem autonomia de responder, né? E existe também, como é que eu vou passar os vídeos que eles colocaram no site? No site da secretaria tem 2 vídeos, um que é para o gestor, né, para a direção, e outro que é para a comunidade, falando o que é a avaliação institucional. E a gente tem que lembrar outra coisa. A avaliação institucional é da escola, para a escola, pela escola. Lembrando da realidade de cada uma. A gente não tem como você comparar uma escola com a outra. Não tem como comparar uma situação com a outra. Tem coisas similares? Tem. Tem coisas parecidas em algumas escolas? Tem. Mas a autoavaliação é da escola, da instituição, para ela, por ela e com ela, com toda a comunidade escolar. Aí, no dia 10 de julho, acredita-se que as escolas tenham conseguido se organizar, fazer o momento de recolhimento desses formulários, se deram ou não, ou se são os formulários da secretaria, ou se são formulários próprios da escola, e apresentar isso para a comunidade escolar. Nós conseguimos isso. Nossa autoavaliação chegou a este resultado. Nós temos fragilidade de tal coisa. Nossas forças, né? O que temos de melhor é isso, isso e isso. Isso. O que nós podemos, enquanto comunidade escolar, melhorar, modificar ou até transformar? Sozinho a gente dá conta de transformar tudo? Não. A escola consegue transformar tudo? Não. Então vamos ver. O que a CRE, enquanto instância intermediária, pode nos auxiliar? É com formação?
auxílio profissional de alguém de fora da CRE para fazer formação. E o que a sede, enquanto instância central, pode ajudar? Nenhum dos dois consegue ajudar. Então, a gente vai correr atrás de quem? A quem nós vamos encaminhar essas necessidades? Esse também é autoavaliação. Isso também faz parte da autoavaliação. Porque você vai fazer o estrutural, o institucional, gestão, né? E aprendizagem. Cada elemento desse, eles têm que andar, acreditamos que deveriam andar 100% sempre no mesmo caminho. Só que a gente sabe que o pedagógico muitas vezes não funciona porque o estrutural está caindo aos pedaços. O pedagógico muitas vezes não funciona porque a gente não tem a internet, não tem o telefone, não tem um material didático. E é isso que a gente precisa colocar em prática. Fazer essa avaliação e colocar. Nós precisamos disso. Aonde nós conseguimos pegar? A quem nós precisamos falar para ter isso aí? A gente vai ter respostas sempre rápida? Não, a gente sabe que não, porque a nossa secretaria é um mundo. Nós somos quase 700 escolas, isso sem contar as escolas parceiras, né? Porque são mais 200 e pouco. Somos quase 900 escolas ao todo, na Secretaria de Educação. Cada um com especificidade, cada um com uma realidade, cada um um universo, tanto de profissional quanto de estudantes, imenso. A secretaria vai tentar e tem tentado responder às avaliações. Porque eu até falava assim, mas parabenizou a UIDEB, parabenizou isso, aquilo, outro. Essas são avaliações externas. Elas influenciam nos processos políticos? Influenciam. Aí, quando fala, a sede vendia não conseguiu ter nota no IDEB, porque no dia da prova estava chovendo e não teve transporte. Mas isso foi apresentado para a secretaria depois, isso foi informado para a secretaria depois, porque que vai para a secretaria, da secretaria vai para o MEC. Quais foram as funções, os acontecimentos que fizeram com que a escola não tivesse esse índice? Não é por falta de trabalho, porque eu sei que a gente trabalha até demais. Né? Isso aí são necessidades externas, são fragilidades externas à escola. Né? Mas isso foi passado? Isso foi colocado? Porque, assim, não adianta a gente também sentar, reclamar, a gente não teve índice. Teve escola do Paraná que não teve índice por causa de 3 alunos que não apareceram na prova. Ou por conta da evasão. Né? O que, infelizmente, o IDEB ele fala valor das provas, né, as notas, o número de reprovados e a evasão escolar. Só que a evasão escolar nunca é colocada na mesma época da prova, vai só no finalzinho do ano. Aí às vezes, a escola fez um monte de coisa, conseguiu botar os 80% dos meninos dentro da sala de aula para fazer as provas, só que o índice de reprovados ou o índice de evasão não foi contado. Ou foi contado depois, foi analisado depois. Aí, mesmo tendo o índice de alunos fazendo a prova, o sistema ainda está dizendo, tem aluno que fez transferência e não foi computado. Teve escola que não teve isso, principalmente no ensino médio, no Paraná, por isso. E quando foi ver a taxa de evasão e de reprovação, era maior do que a nota de corte. Mas isso aí depois é passado? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes a escola fica com vergonha, e acho que a gente tem isso, né? De ser avaliado de fora. De dizer assim, eu tive problema por conta disso. Eu não dei conta de fazer isso, de fazer uma prova, porque não teve, como acontece às vezes, não teve luz, que nem terça-feira, estava fazendo a formação, a luz acabou. Acabou em Braslândia. Eram para ser 20 escolas, ficaram 7. Fizemos a formação? Fizemos. Mas é culpa minha não ter tido luz? Não, é uma fragilidade externa. Né? A mesma coisa na escola. As coisas acontecem e a gente, infelizmente, muitas vezes, a gente tem uma cultura de não colocar no papel e não responder, não justificar o porquê que aconteceu.
No SAEB do ano passado, na SAEB de 2019, as escolas do Paraná chegaram e mandaram assim, ó, nós fizemos cachorro-quente, feijoada, demos brinde, demos isso, demos aquilo. Conseguimos trazer os meninos. Mas na hora que foi feita a análise dos dados, estava lá, evasão é de tanto, reprovação é de tanto. Mesmo que eles tivessem conseguido a quantitativo de alunos para fazer as provas, tem outros 2 itens que são alheios à sua prova, que não estavam sendo contados, que foram contados só na hora de computar. Aí não recebeu o resultado. A autoavaliação também é para isso. O que nós alcançamos? Como nós alcançamos? Aí eu consegui a nota do IDEB. Oba! Mas tem escola que, tipo, oba, depois desiste, para de fazer o trabalho. Não dá continuidade. E a autoavaliação é todo dia, você sentar com o grupo e ver. Mas eu não alcancei tal aluno, por quê? Até entre os conteúdos disciplinares. Tem um estudante que dá conta de fazer matemática maravilhosamente bem, mas não consegue alcançar a nota de história. O que será? Qual é o problema na aprendizagem ou na forma de ensinar que o professor de matemática alcança e o professor de história não alcança o mesmo aluno? Isso também é autoavaliação. E às vezes a gente tem essa dificuldade de sentar e se autoavaliar, de sentar com o seu par e falar assim, me diz a coisa, o que rolou na turma que eu tenho dificuldade com esse aluno e com esse vai de boa. Aí a gente só lembra do conselho escolar. Aí no conselho escolar a gente só mexe para o menino. É culpa só do menino que não deu conta. E a autoavaliação da aprendizagem também, enquanto professor, a gente não faz autoavaliação. A gente finaliza só com a nota. A nota é o final. A prova é o final. E o percurso desse menino? Como é que foi esse percurso? O percurso da escola para alcançar o IDEB. O percurso da escola para conseguir uma nota do SAEB boa. Será que a gente está sentando para fazer isso? Está sentando para avaliar isso? Enquanto grupo mesmo? Fala, Ana Paula. Não, é só para complementar a fala esqueci o nome dela agora, fugiu. Rosângela. Rosângela, desculpa, Rosângela. Rosângela, olha só o que é que acontece. Voltando na questão do ônibus e tudo. Essa questão do ônibus, eu acho que todo mundo ficou sabendo. A gente reportou até ao Ministério da Educação, porque à época eu mesma faço um curso de formação do campo, e no dia que teve a presença de um representante do Ministério da Educação, a gente fez esse levantamento, pediu para a gente ligar, a gente ligou, os pais fizeram manifestação, nós documentamos, nós colocamos no nosso PPP, nós colocamos no inventário da escola, entendeu? Assim, só para frisar que, assim, que tem coisas que perpassa do nosso fazer. Então, ficou aquele jogo de empurra, por quê? Porque nossa comunidade, ela está situada ali no Goiás. E aí a gente não pode atender porque passa da divisa. Aí o Goiás não pode porque a escola é do DF. E aí entra numa outra questão que a gente tem outra problemática sobre isso, que é quando a gente tem aquele aluno que evadiu da escola, que a família não está ligando, e a gente fala assim, olha, a gente vai encaminhar para o conselho tutelar. Aí chega no conselho tutelar, o conselho tutelar nos diz o quê? A gente não pode atender a demanda da escola porque o aluno está no distrito de Goiás. A gente não pode, quem tem que atender é o Goiás. Aí a orientadora pega o carro dela e vai lá em Padre Bernardo, e a resposta que a gente tem é: a gente não pode atender a sua demanda porque o aluno é do Distrito Federal. Então, assim, hoje existe, assim, esse jogo de empurra, que a gente fica esbarrado ali, a gente está tentando seguir, mas a gente fica esbarrado ali no meio, como diz uma aluninha, tá bem no meiozinho, tia, tá bem no meiozinho. Então, não é o nosso problema está esbarrando aí na burocracia da coisa, do fazer. Então, assim, a gente corre, a gente vai atrás, a gente tenta fazer o que a gente está querendo fazer o melhor para a nossa comunidade. Só que tem questões burocráticas que é difícil da gente transpassar. E essa é uma delas, duas delas, né? A questão do transporte e a questão do conselho tutelar. É isso, obrigada. Ok.
Alguém mais? Alguém mais para falar? Ciro, depois envie os slides para o e-mail aí do SED 2, por favor. A Silvia pediu acesso aos slides, ok? CEF Incra 7 também. Eu acho que é interesse então de para todos. Aí Manda vai para para todos. todo mundo. Eu acho que é interesse de então todos. beleza. Para todo mundo. Ok. Porque é uma forma também de vocês trabalharem com os seus professores depois, né? Que é Ok, assim, então. Eu sei que eu passei alguns slides, eu passei batida, né? Porque é muita informação. Mas por quê? Por que eu passei batida? Porque a discussão foi muito boa. A discussão foi muito melhor do que eu apresentar só os slides. Então, eu apresentei só aquilo que era principal. Aí vocês podem sentar, conversar, fazer uma análise do material. Dentro dos slides, a gente colocou também a bibliografia, uma bibliografia de apoio, se vocês quiserem aprofundar no assunto, né? Deixa eu ver. Ciro, passa mais um, por favor. Eu acho que é só falando sobre a autoavaliação, que eu acho que eu falei tudinho sem precisar do slide. Ciro? Mais ou menos, realmente. A gente acabou falando tudo sem precisar do slide, né? Que a gente tem que lembrar, na verdade, que a autoavaliação é focar na qualidade social da educação, né? A que a educação se destina, e a quem se destina, principalmente, né? Eu acho que basicamente isso. Depois no slide, eles deram um modelo de matriz SWOT, né? Para vocês montar como vocês podem trabalhar com as fases da autoavaliação, que é levantamento de dados, coleta de dados, análise e as proposições. Então, assim, que seria o quê? As forças e as fraquezas da escola, o que tem de ameaça e o que tem de... Como é que fala? Esse é o nome agora. As ameaças e as fragilidades. Diga, Sérgio. Aí na verdade, eu quero passar para vocês uma sugestão. A partir do posicionamento das escolas, será que não seria possível a Unieb, ou a regional, no caso, fazer uma manifestação conjunta, uma vez tendo apanhado, já que como você apresenta aí agora, nós vamos fazer o levantamento, a coleta dos dados, a análise, e a proposição e implementação das soluções. Na hora que chegar o momento da proposição e implementação de soluções, ou proposição propriamente, penso que se pudéssemos fazer um documento da regional em nome das escolas, ou um documento coletivo, conjunto, né, em que a gente apresentasse propostas, proposições diante das questões que a gente está enfrentando, não seria interessante? Seria bem interessante, sim. Porque aí colocaria também, vocês informariam o que está rolando enquanto a época de pandemia, porque cada escola está tentando se virar, certo? Cada escola está tentando se transformar da maneira que consegue, lembrando das realidades de cada um. Eu acredito que seja interessante, que aí seria um documento conciso, né, de todas as escolas de Braslândia, falando, está acontecendo isso, nós temos dificuldade disso, e quais seriam as proposições de soluções que nós temos e repassando para vocês, enquanto Secretaria de Educação, essas necessidades. Acho interessante, sim. Pois é, justamente a exemplo de alguns anos atrás, quando as escolas do campo, aproveitando a oportunidade do Dia do Campo, fizeram um documento conjunto apresentando as suas
reivindicações, suas dificuldades, e encaminharam isso para a gerência de educação do campo. Lógico que eu não sei, eu hoje não lembro os desdobramentos, mas o documento repercute com uma força muito maior quando ele é coletivo, quando ele é em nome de todas as escolas, do que quando ele é direcionado pontualmente, cada unidade fazer o seu, né? Mas é uma proposta, né? Lógico que vocês veem aí a viabilidade da sugestão. Eu acho interessante, teria que ver enquanto Unieb como um todo, né? Como eu estou chegando agora, eu acompanhei na época da educação do campo essa documentação, né? Uma das coisas que surtiu efeito da educação do campo foi, além de institucionalizar o Dia do Campo, né? Dentro do calendário, porque não era, ele se dizia, mas não tinha força de data de calendário. E outra foi quando você trabalha com o próprio curso, né, da Escola da Terra, que também foi outra coisa que foi conseguida depois disso, né? Foi uma busca que foi conseguida, porque a educação do campo ela tem especificidades que a educação dentro da urbana não tem, inclusive em termos de material didático. Isso mesmo, a educação do campo hoje tem a legislação, né? Sim. No nível do DF, que antes não tinha, nós temos as diretrizes, que também não tinha, eu tive o privilégio de participar na construção desses documentos, e eu vou dizer, eu acho que justamente isso, quando o grupo se une em busca dos seus interesses, funciona muito melhor do que individualmente. É claro que cada escola tem suas especificidades, tem sua história, suas vivências, mas tem coisas que são em comum. Esse momento que nós estamos enfrentando é o momento que todos estão enfrentando praticamente do mesmo jeito, se virando como pode. Então, se tivermos como nos manifestar coletivamente por meio de um documento, seria interessante. Sim, acho a proposta interessante. Não esquecendo que a gente precisa fazer essa autoavaliação enquanto unidade escolar, né? Mesmo que depois a gente monte esse processo, monte um documento conciso, único da regional de Braslândia, e depois aí, de repente, a gente até consegue fazer uma coisa mais... já estou eu aqui viajando, uma coisa mais a nível de todo o DF, né? Porque todo mundo passou por essa situação, a gente não pode deixar de fazer essa autoavaliação, de sentar e ver como é que está cada escola. Principalmente porque a autoavaliação ela vai pegar a gestão ou a proposta pedagógica, se ela está viável ou não, quais são as propostas que vocês têm, lembrando que a gente tem que pensar que uma hora vai voltar ou para o ensino híbrido, né, que é o meio metade remoto, metade presencial, e como é que a gente vai fazer depois esse resgate dos meninos, e também nós enquanto professores, quando voltar presencial, que a gente sabe que vai ser estranho. O nosso retorno também vai ser estranho depois de 1 ano e meio, ou quase 2 anos longe da escola. Né? Então, a escola também tem que pensar essas ações. Esse é um dos momentos da autoavaliação. Como é que você vai colocar daqui para frente? Vou colocar metas, mas são metas que não sejam impossíveis de ser cumpridas. Objetivos que não sejam impossíveis de ser cumpridos. A gente tem que, dentro da realidade de cada um, vamos fazer formação presencial quando voltar, de o quê? De sensibilização, de trabalhar o socioemocional novamente, trabalhar a sociabilização, porque uma das coisas que a gente está sentindo nessa pandemia também é isso. As pessoas estão num nível de estresse e de irritabilidade que qualquer coisa que se fala, a outra pessoa já vem agredindo, já quer bater, já quer espancar. Né? Isso também é necessidade, isso também é necessário. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês, tá? Enquanto articuladora de avaliação. Adorei a tarde, adorei a conversa,
vocês foram maravilhosos. Agradeço porque hoje é o terceiro dia que eu faço formação, né? Então eu estou praticamente começando a formação em Brasilândia. Eu creio, né, na minha avaliação, que muito bem, né? E assim, eu espero que vocês tenham gostado também. Sim, essa oportunidade de nos manifestar, não só de participar como um momento previsto e planejado, mas como uma oportunidade mesmo de nos encontrar e trocar ideias e trocar impressões, botar para fora algumas angústias, isso é importante. É necessário, né? É um momento de desabafo, às vezes, né? É verdade. Então, eu agradeço muito, em nome do CF Incra 7, a oportunidade de estar aqui com vocês. Foi muito bom bater um papo com o Donizete, bater um papo aí com a Ana Paula, com todos que estão aí presentes. Rever o meu amigo Edson, colega da Geografia, colega do Irmã Regina, colega de luta, da Educação Profissional também. Edson é um batalhador. É um prazer estar com vocês. Rosângela, e você, seja muito bem-vinda também. Obrigada. Tem um linkzinho no chat, que é da frequência, tá? Por favor, porque é o pedido. Todo mundo já fez. Tá? Fazer o quê? A frequência, professor Donizete. Tem um linkzinho no chat. Tem um linkzinho aí. Eu já ter notado aqui quem estava presente, né? Foi um pedido. Então, a gente tem certas coisas que a gente segue direitinho o script, protocolo. Né? Não, tá certo, tá certo. Eu vou achar ele aqui, não achei não, mas eu vou achar aqui. Alguém tem mais alguma coisa para comentar? Não, eu não, professora. Tudo por mim, tá tranquilo. Eu só gostaria de agradecer a oportunidade da escuta de todos, das falas de todos. É a minha primeira participação nesse tipo de reunião como coordenação, porque eu assumi há pouco, mas eu achei muito gratificante esse momento de escuta de falas. Obrigada, viu? Obrigada, é verdade, professora. É verdade, quero agradecer também. A gente quase não tem se encontrado mais, né, por causa da pandemia e tal. E é uma chance da gente ter de ver as pessoas, de conhecer, né, de manter essa imagem. Olha o Ciro ali agora. Tem uma era que eu não vi o Ciro, a Rosana, tinha um tempão que eu não vi a Rosana também. É isso aí, gente. Obrigado pela oportunidade. Vou só confirmar a escola aí para me enviar o material. Não, foi o SED 2 que pediu, mas aí os outros colegas acharam interessante mandar para todas as escolas. Então já manda para todo mundo. Tá. Foi a Silvia do SED 2 que pediu, mas assim, os outros colocaram. Seria interessante mandar para todos que estão aqui. Ok, Ciro? Tá bom, beleza. Manda para todo mundo. Valeu, Muito obrigada pela oportunidade, tá? Agradeço a presença de vocês até esse horário. Nós que agradecemos você, Jussara. Dificuldade, tendo problema, é só por intermédio dos coordenadores intermediários entrar em contato, tá? Estou à disposição. E aprendendo. Aproveitando, só um minutinho, Ana Paula. A Ana Paula ainda está aí? Sim, tô aqui. Eu postei, porque eu que cuido do Instagram da Unieb, né? Eu postei lá a atividade lá do professor da Escola da Ponte, e uma professora de outra localidade me questionou se tinha ficado gravado. E aí eu não sei, né? Porque foi ontem que eu fui na delegacia, eu estava em trânsito, não deu nem para me participar direito da formação. Vocês gravaram? Então, tá com a Elane. Tá, eu vou responder para ela, que eu até marquei SED Vendinha lá para vocês responderem para essa professora, que ela queria saber se tinha sido gravado. Então, tá certo. Ok, tá? E já aproveitando, gente, segue a Unieb lá no Instagram. Quando quiser, pode nos marcar alguma atividade que a escola esteja fazendo. Sintam-se à vontade. Marca a gente lá, Unieb Braslândia, tá bom? Está divulgando as ações, né? As atividades que acontecem na escola. Tá bom? Obrigada a todo mundo que esteve aqui conosco, que aceitou o convite, né? Da Jussara, que está aí nessa pasta que é
crucial, né? Avaliação, né? Mas ela já chegou assim com a corda toda. Muito bem-vinda, Jussara Braslândia, né? Veio do Paranoá. Obrigada. Mas, assim, sinta-se em casa e foi ótimo aqui. Muito obrigada pela sua fala hoje aqui com os colegas aqui, tá bom? Cirão aí à frente aí, dominando os slides, obrigada. Os meninos da Unieb, o Edson que está por aí, o pessoal, e os coordenadores que aceitaram o nosso chamamento, tá bom? Um grande abraço a todos. Falou, boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos aí. Boa tarde. Pode parar a gravação, acho, né? Ciro? Ou é a Jussara que está gravando? Eu estou fazendo terminar aqui, peraí. Ah, ok, Jussara. A internet... Isso. Valeu aí, Cirão. Aí manda para todo mundo, tá, Ciro, os slides?